O módulo de conhecimentos técnicos reúne as informações necessárias para que o aluno consiga prestar à banca o exame da ANAC para obter o certificado de conhecimentos teóricos para avião ou helicóptero. No caso do aluno que optou em prestar a prova de piloto privado de helicóptero, ao final do módulo de conhecimentos técnicos, deverá estudar um módulo específico para o helicóptero. As aeronaves são conceituadas de acordo com o Código Brasileiro de Aeronáutica, no seu artigo 106, que diz: considera-se aeronave todo aparelho manobrável em voo que possa sustentar-se e circular no espaço aéreo mediante reações aerodinâmicas, apto a transportar pessoas ou coisas. As aeronaves dividem-se em dois grandes grupos, classificados a seguir, que são os aeróstatos ou aerostatos, que são os balões e os dirigíveis, e os aeródinos ou aerodinos, que são os aviões e os helicópteros. Vamos iniciar o nosso estudo das aeronaves pelo grupo dos aeróstatos. Os aeróstatos são aeronaves conhecidas como mais leves que o ar. Essas aeronaves baseiam-se no princípio de Arquimedes, que diz: todo corpo mergulhado num fluido recebe um empuxo para cima igual ao peso do volume do fluido deslocado. Na animação, você viu que a esfera, ao ser mergulhada em um fluido, deslocou um volume para fora do recipiente. Esse volume foi então pesado e você vê surgir um empuxo de baixo para cima de igual intensidade do peso desse volume que foi deslocado pela esfera, que a mantém em equilíbrio. Balões e dirigíveis são considerados aeróstatos. Neles, o piloto consegue controlar esse empuxo inflando mais o balão ou tirando o ar quente de dentro do balão. Porém, apenas os dirigíveis controlam a direção do voo, pois possuem dispositivos para esse fim que você vê aí no detalhe. O outro grupo de aeronaves são os aeródinos, também conhecidos como mais pesados que o ar. Essas aeronaves baseiam-se na terceira lei de Newton, a lei da ação e reação, segundo a qual toda ação corresponde a uma reação em sentido contrário de igual intensidade. Os aeródinos ainda dividem-se em dois grandes grupos, que são as aeronaves de asa rotativa e aeronaves de asa fixa. São exemplos de aeródinos ou aerodinos de asa fixa: o avião e o planador. Nessas aeronaves, com o deslocamento da mesma, o ar, ao passar em torno da asa, provoca uma reação aerodinâmica chamada de sustentação, que vai manter esta aeronave em voo. No grupo de aeródinos de asa rotativa, temos o helicóptero e o autogiro como exemplos. As pás do rotor, que está localizada logo acima da aeronave, giram, deslocando uma grande quantidade de ar para baixo, produzindo assim a força de sustentação, assim como ocorre nas asas do avião. Para o helicóptero deslocar-se à frente, é necessário que o rotor seja ligeiramente inclinado. Já no caso do autogiro, o seu deslocamento é dado pela hélice, que você vê aí no detalhe, deslocando o ar para trás da aeronave. Essas forças de sustentação serão estudadas no módulo de teoria de voo de avião e helicóptero. Para facilitar o nosso estudo do avião e seus componentes, vamos dividi-lo em três grupos. O primeiro grupo, o grupo da estrutura, que é o corpo que dá formato ao avião, abriga os seus ocupantes, como passageiros, tripulantes, a carga ou bagagem, e ainda serve para fixar outros componentes que também fazem parte da estrutura, como por exemplo asa, aileron,
A fuselagem, que é o corpo propriamente dito da aeronave, estabilizador, profundor, deriva, leme de direção. Calma, todos esses componentes serão estudados detalhadamente nos slides a seguir. O segundo grupo, que é o grupo motopropulsor, é o responsável pela força de deslocamento do avião no ar. É composto por hélice e o motor propriamente dito. O terceiro grupo é o grupo de sistemas, que são conjuntos que desempenham funções específicas a bordo da aeronave. Exemplos de sistemas: sistema elétrico, que vai alimentar os instrumentos do avião, vai fornecer energia elétrica para a iluminação externa e interna da cabine. O piloto automático, que vai auxiliar o tripulante a manter a altitude desejada e a direção desejada do voo. Sistema de ar-condicionado, que vai dar conforto aos ocupantes. E sistema de combustível. Aí ao lado você vê um exemplo de sistema de combustível e seus componentes. A bomba principal está localizada no compartimento do motor. Tubulação, que leva combustível dos tanques até essa bomba principal. Uma bomba auxiliar, que no caso de falha da bomba principal ainda mantém o motor sendo alimentado com combustível. Uma válvula de corte e seletora, a qual o piloto pode optar de qual tanque será consumido combustível pelo motor. Sensor de nível, que vai indicar com precisão a quantidade de combustível dentro de cada tanque. Um bujão, que serve para retirar combustível para verificar se há contaminação com água. E o tanque propriamente dito, que abriga o combustível, o sensor de nível, a bomba auxiliar, este bujão, e normalmente está localizado dentro das asas do avião. E outros sistemas que serão estudados em slides futuros. Vamos ver agora os componentes básicos da estrutura de um avião, que são as asas, responsáveis pela sustentação da aeronave e também podem ser aproveitadas para armazenar combustível. A fuselagem, onde estarão alojados os tripulantes, os passageiros, carga, bagagem. A empenagem, que são dispositivos de estabilidade da aeronave, ficam localizadas na cauda do avião. E superfícies de controle, que vão auxiliar o piloto nas manobras efetuadas pela aeronave. A estrutura de uma aeronave é projetada a suportar diversos esforços impostos por cargas aerodinâmicas durante o voo. Esses esforços são os seguintes: compressão, é o esforço que tende a diminuir a dimensão do corpo. Torção, é aquele aplicado no sentido de girar uma parte do corpo sobre o seu eixo. O esforço de flexão. No esforço de flexão, na parte externa aparece a tração e na parte interna a compressão. Temos o esforço de tração, que é aquele que tende a aumentar a dimensão do corpo. Aí você vê na animação. E temos o esforço de cisalhamento, que é aquele que tende a romper um corpo. Veja na animação o cisalhamento. Vamos ver agora esses esforços nas aeronaves. Compressão aí nos trens de pouso. Aí do helicóptero também nos seus esquis, o ponto de apoio do helicóptero no chão. Temos aí o esforço de torção na fuselagem. Cargas aerodinâmicas vão impor esse tipo de esforço, tanto no avião, como é mostrado agora, como também no helicóptero, que você vê aí. O esforço de flexão, que aparece nas asas, quando temos uma atmosfera turbulenta, e também nas pás aí do rotor do helicóptero. O esforço de tração aparece principalmente no eixo dos motores, aí ligado à hélice, no avião, e também no eixo do rotor principal, também conhecido como mastro, nos helicópteros. E temos aí por fim o cisalhamento, mostrado aí em rebites instalados em uma chapa metálica e que, dependendo das condições de voo e vibração, podem vir a ser. Os materiais utilizados na estrutura devem ser leves e resistentes. Os mais utilizados para compor a estrutura é o alumínio e suas ligas. Porém, existem estruturas formadas com tubos de aço soldados ou parafusados entre si,
e recobertos com tela. Outros materiais são os plásticos, que podem ser utilizados juntamente com fibras de vidro ou fibras de carbono, compondo o Kevlar, material muito resistente e leve, tão resistente quanto o aço. Vamos iniciar o nosso estudo de estrutura pelas asas. A finalidade principal das asas é produzir sustentação necessária ao voo. Aqui vemos a figura de uma asa em perfil. Vamos agora aprender as nomenclaturas da asa. Atenção, essas nomenclaturas são pedidas na prova da ANAC. Na extremidade da asa, chamamos de ponta da asa. A parte que é fixada na fuselagem da aeronave, damos o nome de raiz da asa. A parte dianteira da asa recebe o nome de bordo de ataque, assim como a parte traseira da asa recebe o nome de bordo de fuga. A parte superior da asa recebe o nome de extradorso ou dorso, e a parte inferior da asa recebe o nome de intradorso ou ventre. Algumas aeronaves ainda dispõem de suportes para auxiliar a fixação da asa na fuselagem. Nesta figura vemos uma asa construída para aeronaves de pequeno porte e normalmente recobertas com tela. Vamos ver os elementos estruturais que a compõem. O principal elemento estrutural desta asa chama-se longarina. Junto com as longarinas temos os montantes, que suportam esforços de compressão. As nervuras dão o formato aerodinâmico da asa e transmitem os esforços aerodinâmicos do revestimento para a longarina. Finalizando, temos os tirantes, que são cabos de aço esticados em diagonal para suportar os esforços de tração. Vemos agora uma imagem de um avião pequeno recoberto com tela. Note que este revestimento com tela não é estrutural, não é resistente. Serve apenas para suportar a pressão aerodinâmica e proteger os elementos estruturais internos da asa. Nesta figura, vemos uma asa metálica, onde vai receber o revestimento metálico, ou ela pode ser composta estruturalmente por madeira e receber o revestimento de madeira, ou até um revestimento composto, um revestimento plástico. Note que não utilizam nem tirantes e nem montantes. Nesse tipo de asa, todos os esforços são suportados em conjunto pelo revestimento, pelas nervuras e pelas longarinas. Veja aí, temos longarina dianteira, longarina traseira, temos as nervuras que dão o formato ao aerofólio e transmite para as longarinas todos os esforços do revestimento, e finalmente o revestimento recobrindo toda a superfície da asa. Continuando no estudo das asas, elas são classificadas da seguinte maneira. Quanto ao ponto de fixação na fuselagem, elas podem ser asa baixa, a asa é fixada na parte inferior da fuselagem; asa média, a asa é fixada na porção intermediária da fuselagem; asa alta, a asa é fixada na posição superior da fuselagem; e asa parasol, que é fixada acima da fuselagem. Note a utilização de suportes neste tipo de fixação. Classificamos ainda quanto ao método de fixação dessas asas. Pode ser cantilever, sem o auxílio de suportes externos, ou seja, a asa é fixada diretamente na fuselagem; ou semi-cantilever, que utiliza um suporte no auxílio a esta fixação. Outra classificação diz respeito ao número de asas, ao número de planos. Podem ser monoplanos, os aviões que têm apenas um plano de asa; biplanos, note aí, 2 planos de asa; e antigamente era comum a utilização de mais planos, como no caso do triplano, tínhamos os quadriplanos e etc. Por último, temos a classificação quanto ao formato da asa, a forma em planta. Elas podem ser formato retangular, pode ser trapezoidal, elíptica,
em delta. Existem outros formatos, mas menos utilizados quanto esses que foram apresentados aqui. Vamos falar sobre a fuselagem. A fuselagem é a maior parte que compõe a estrutura de uma aeronave. Na fuselagem estão fixadas as asas, a empenagem, trem de pouso, em alguns modelos de aeronave também o motor. Na fuselagem estão alojados os passageiros, tripulantes, e existem compartimentos específicos para carga e ou bagagem. Finalmente, os sistemas da aeronave também estão instalados na fuselagem. A fuselagem pode ser construída a partir de uma estrutura tubular, que é composta por tubos de aço soldados ou parafusados, podendo ainda ter cabos de aço esticados para resistir aos esforços de tração. Vemos na figura uma estrutura tubular. Essa estrutura pode ser revestida com tela, recebendo um tratamento para tornar-se impermeável e providenciar uma base adequada para pintura. Este tipo de cobertura não resiste a esforços, é apenas proteção. Vemos aí a figura de uma aeronave montada com este tipo de estrutura tubular. Agora, no detalhe, vemos internamente a estrutura tubular recoberta com tela. A estrutura monocoque ou monocasco é um tipo de estrutura formado por anéis, armações de alumínio com formato oval ou arredondado. Esses anéis são chamados de cavernas, e nessas cavernas é que o revestimento metálico é fixado através de rebites. As características principais deste tipo de fuselagem de estrutura monocoque são as seguintes. Primeiro, peso estrutural mínimo. Resistência satisfatória a pequenos esforços, porém reduzida quando submetida a grandes esforços. Normalmente, este tipo de estrutura é utilizado em aeronaves que não são pressurizadas. As janelas de inspeção fazem parte integrante da estrutura. Caso alguma se solte em voo, a estrutura como um todo estará comprometida. Hoje em dia, essa estrutura não é tão utilizada para a construção de fuselagens. A estrutura de fuselagem semi-monocoque é semelhante à estrutura monocoque, porém com interligações entre as cavernas. Estas interligações são conhecidas como longarinas e também recebem a fixação do revestimento através de rebites. Aí vemos as longarinas e as chapas de alumínio. As características principais das estruturas semi-monocoque são peso estrutural maior que a monocoque, devido ter esse elemento estrutural a mais que interliga as cavernas. Veja aí o detalhe. Suportam grandes esforços sem o risco de rupturas devido ao reforço das longarinas. É uma estrutura muito mais resistente. Atualmente utilizada para a construção de aeronaves de pequeno porte e de grande porte, sejam elas pressurizadas ou não. As janelas de inspeção não são estruturais, ao contrário da fuselagem monocoque, ou seja, a perda de uma janela em voo não compromete a estrutura. As áreas rebitadas devem ser inspecionadas normalmente durante a inspeção de pré-voo. A empenagem da aeronave está localizada na parte de trás da fuselagem, conhecida como cauda da aeronave. É um conjunto de superfícies destinadas a estabilizar o voo da aeronave. Essas superfícies compreendem duas partes, as superfícies horizontais e as verticais. As superfícies horizontais são as que resistem à tendência de baixar ou levantar a cauda. São compostas por estabilizadores horizontais fixos e profundores móveis, também conhecidos como lemes de profundidade. Vejam aí na figura o estabilizador horizontal e instalado no seu bordo de fuga o profundor ou o leme de profundidade. As superfícies verticais são destinadas a resistir à tendência da aeronave guinar, ou seja, desviar para a direita ou para a esquerda.
Normalmente são compostas por um estabilizador vertical fixo, também conhecido como deriva, e um leme direcional móvel instalado no seu bordo de fuga. Veja aí na figura o estabilizador vertical, ou deriva, e no seu bordo de fuga o leme direcional. Vamos conhecer agora as superfícies de controle de voo ou de comando de voo. Essas superfícies são partes móveis instaladas nas asas e também na empenagem da aeronave. São fixadas através de dobradiças e acionadas através de cabos, hastes ou algum sistema pneumático ou hidráulico. As superfícies de comando de voo são divididas em dois grupos, as superfícies primárias e as superfícies secundárias. Vamos conhecer as superfícies primárias. São os ailerons, que estão localizados no bordo de fuga das asas, próximo às pontas. O leme de direção, localizado no bordo de fuga do estabilizador vertical ou deriva. E, finalmente, os profundores ou lemes de profundidade, que estão localizados no bordo de fuga dos estabilizadores horizontais. As superfícies de controle secundárias também são chamadas de compensadores. Vamos ver a seguir. O compensador do leme, que está instalado no bordo de fuga do leme de direção. O compensador do profundor, que está instalado no bordo de fuga do profundor. E o compensador do aileron, que está instalado no bordo de fuga dos ailerons. A estrutura das superfícies de controle de voo primárias e secundárias anteriormente citadas é similar à construção das asas, porém mais simplificada. Sua atuação é efetuada através de um mecanismo chamado sistema de controle de voo, que pode ser um sistema manual, através de cabos e hastes, ou um sistema assistido, através de atuadores hidráulicos ou atuadores pneumáticos. A movimentação de ambas as superfícies primárias e secundárias tem a mesma dinâmica que você observa na animação ao lado. Temos ainda os dispositivos hipersustentadores, que têm a finalidade principal de aumentar a sustentação das asas quando a aeronave estiver voando em baixas velocidades, como, por exemplo, durante uma decolagem ou aproximando para o pouso, e são denominados da seguinte maneira: os flaps, que estão localizados no bordo de fuga das asas, entre a fuselagem e os ailerons, e os slats, que estão localizados no bordo de ataque das asas. Na parte de cima da asa, também conhecida como extradorso ou dorso, nós temos os spoilers instalados, que são freios aerodinâmicos. Tem a finalidade de reduzir a velocidade do avião durante uma descida. E, durante o pouso, os spoilers se levantam, pressionando a aeronave contra a pista, aumentando em muito o atrito dos pneus com o asfalto, minimizando assim a possibilidade de aquaplanagem com pista molhada. Normalmente, esses spoilers são utilizados em aviões de alta velocidade e auxiliam os ailerons no controle de voo primário. Aqui apresentamos componentes secundários da estrutura da aeronave, que são as carenagens, as janelas de inspeção, portas da cabine e também tampas diversas para facilitar a manutenção, como vemos aqui, removida para ter acesso ao motor da aeronave. O sistema de controles de voo é responsável pela movimentação das superfícies de controle primárias e secundárias, no caso, os profundores, os ailerons, o leme direcional e os compensadores. Esses controles são ativados pelo piloto através de manche e dos pedais. No caso do manche, nós temos dois tipos: o manche do tipo bastão, semelhante a um joystick de videogame, e o manche do tipo volante. O manche serve para cabrar e picar a aeronave. Mas o que é isso, cabrar e picar? Vamos lá. Cabrar significa levantar o nariz do avião puxando o manche. Desta forma, quando o manche é puxado, o profundor posiciona-se para cima e produz uma reação aerodinâmica, fazendo com que a cauda se abaixe e o nariz levante.
Picar é baixar o nariz do avião, empurrando o manche para frente. Desta forma, o profundor se movimenta para baixo, produzindo uma reação aerodinâmica que levanta a cauda e baixa o nariz do avião, entrando em um mergulho, o voo picado. O conjunto desses movimentos de cabrar e picar é chamado de arfagem ou tangagem. O manche pode ser girado para os lados para inclinar a aeronave. Em aviões a jato, esta inclinação tem o auxílio dos spoilers, que complementam a ação dos ailerons. Vai depender do modelo do avião. O movimento de rolagem, esse movimento de inclinação, também é chamado de rolamento, ou inclinação lateral, ou bancagem. E funciona da seguinte maneira: quando você gira o manche para a esquerda, a asa esquerda se abaixa. Quando você gira o manche para a direita, a asa direita se abaixa. A guinada é o movimento que a aeronave faz para desviar o seu nariz para a direita ou para a esquerda. Este movimento é proporcionado pelo leme direcional, que recebe movimento, que recebe comando a partir dos pedais, onde o piloto, ao pressionar o pedal esquerdo, o leme direcional vira para a esquerda, produz uma reação aerodinâmica e o nariz da aeronave vai para a esquerda. Quando o piloto pressiona o pedal direito, o leme vira-se para a direita, produz uma reação aerodinâmica que posiciona o nariz da aeronave para a direita. Ou seja, pisou no pedal esquerdo, o nariz vai para a esquerda, pisou no pedal direito, o nariz vai para a direita. Nesta ilustração, vemos os principais componentes do mecanismo de controle de voo, que são as guias para os cabos, hastes, batentes, que limitam a movimentação de uma superfície, quadrantes, que transferem movimentos de uma haste para polias, as alavancas, cabos e esticadores dos cabos. Vamos visualizar nas figuras a seguir os componentes anteriormente citados para melhor elucidação. Nesta fotografia, podemos ver aqui os cabos de comando, um esticador para os cabos, as guias para os cabos de comando, as polias, na ilustração ao lado, um manche no formato de bastão e um quadrante que se conecta com este manche através de uma haste. Esse quadrante transmite o movimento do bastão para uma alavanca que está próxima ao controle de voo a ser comandado através dos cabos de comando. Apenas aí a título ilustrativo, nós temos aeronaves que dispõem de comando duplo. O que é esse comando duplo? É justamente um bastão a mais, um manche a mais, para que ela possa ser operada por dois pilotos. Exatamente não ao mesmo tempo, porém não há necessidade de se trocar de lugar para assumir o posto de pilotagem da aeronave. Vamos ver agora as principais verificações e ajustes que são feitas em aviões leves. A primeira é o alinhamento dos comandos. Neste, o manche e os pedais devem estar na posição neutra e as respectivas superfícies de comando também devem estar nessa posição. O ajuste dos batentes é feito a fim de limitar o movimento da superfície de comando e não sobrecarregar a estrutura, desta forma causando danos à mesma. Dando sequência ao slide anterior, outro ajuste que deve ser feito em relação aos comandos de voo é em relação ao ajuste da tensão dos cabos de comando. Cabos de comando muito frouxos podem anular um comando do piloto ou podem reduzir esse comando. O cabo muito esticado pode ainda fazer com que o sistema fique emperrado e tenha desgaste prematuro dos componentes. Todo esse ajuste é feito com base no manual do fabricante e deve ser feito por pessoal técnico especializado. O último ajuste é o balanceamento da superfície de voo. As superfícies de controle têm que ser balanceadas para evitar vibrações desnecessárias durante o voo. Vibrações essas que serão transmitidas à estrutura da aeronave e são prejudiciais no tocante à fixação das mesmas no avião.